Bom dia, pessoal. Começando mais um Café Online de edição número 22. 22 cafés online já. Muito café online a gente já fez. Todo mês a gente está trazendo um tema novo aí para a gente discutir junto com vocês. E é muito bacana porque já tem uma galera aí que é fiel ao Café Online aí. A gente lança um Café Online, o pessoal já se inscreve rapidinho. Hoje a gente está com muita gente conectada assistindo junto aí esse Café Online, porque o tema é muito bom, o tema é muito interessante e a gente tem convidados muito especiais aí para estar esse tema com a gente. Então prepara seu cafezinho aí, coloca aí do lado, se organiza, deixa o seu computador de lado agora por um momento, seus e-mails, coloca seu celular no modo avião para que você não receba nenhuma mensagem, nenhuma ligação nesse período. E a gente vai começar agora o Café Online com um tema muito interessante, que é conhecimento, criatividade e prática. Como a nova educação está transformando esse mundo moderno, esse novo mundo. Esse novo mundo que está ficando difícil acompanhar esse novo mundo aí, viu? Está muito difícil. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida, tudo muito acelerado. A gente fala de novo mundo, mas é um novo mundo que é tão novo, que quando sai o Pokémon GO, que nem acabou de sair, a gente fala, meu Deus, onde nós vamos parar? Porque não para de sair cada dia coisas mais novas, disruptivas e que está mudando a nossa concepção e a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. E eu estou aqui, convidado especial de hoje, o Max não pôde estar hoje com a gente, porque ele teve um compromisso. O convidado especial hoje com a gente é o nosso coordenador de educação, que trabalha todos os nossos programas de educação do Pará, que é o Pedro Conte. Pedro, obrigado. Seja bem-vindo para o café. Bom dia, pessoal. Obrigado. Tema interessante, né? Muito bacana. A gente está falando de um cenário em que parece que o que a gente aprende depois de 4, 5 anos já não faz mais sentido. O que a gente estudou na faculdade fica velho rapidinho, igual você falou, a tecnologia, chega o Pokémon, chega o WhatsApp, cada ano tem uma novidade desse tipo e muda tudo que a gente tinha de conhecimento sobre um tema, né? E a maneira que a gente se relaciona com esse conhecimento, né? A gente vai falar bastante aí. Eu quero, antes de começar, para a gente não fazer uma grande introdução, mostrar as pessoas que já estão conectadas com a gente e que durante o café elas vão estar entrando em algum momento. Então tá aí a Caroline Bucker, mestre em educação e cofundadora do coletivo Thinkers Poá. Ela é incomodada com a atual situação da escola e os formatos tradicionais de ensino e de aprendizagem. A Carolina acredita na transformação do ser humano através de uma educação mais inclusiva, criativa e divertida. E a Carolina deu uma contribuição bacana para a gente, né, Pedro? Ó, a Caroline, gente, para quem ainda não viu, participou de uma matéria na nossa última revista, a matéria sobre cultura justa. A gente pode falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é uma das revistas, eu acho que, pessoalmente, acho que é a mais bacana que a gente já produziu. Tem muito conteúdo para vocês, então entra lá no site, para quem não recebeu isso ainda, e dá uma olhada na contribuição que a Caroline fez lá, junto com a gente. E para você que não conhece a nossa revista, aqui é o Pará Affiliate Review, por favor, manda um e-mail para a gente aí, atendimento@instituto Pará, para você começar a receber nossa revista. Está com a gente também o André Tanese, sócio cofundador da Descola. André Tanese é publicitário e mestre em gestão comercial e marketing. Igual eu, André. Trabalha na área de marketing de grandes empresas por mais de 5 anos e está à frente da Descola, um site de cursos online sobre inovação. Hoje a Descola tem mais de 15 mil alunos e 26 cursos. Muito legal. O André aí, a gente vai ter um bate-papo com ele muito interessante aí, porque ele já conseguiu implantar algumas das teorias que a gente vai discutir hoje na prática. Quem vai estar com a gente também é o Sidney Oliveira. Eu não passei ali. O Sidney Oliveira, que é mestre, escritor e consultor de carreira. Ele é expert em conflitos de gerações. Ele trabalha com formação de mentores no exercício de mentoria. Sidney Oliveira é autor de vários livros sobre liderança e dos best-sellers da geração Y. É também articulista, colunista na exame.com. O Sidney também é muito bacana porque ele mostra muito a questão das gerações, né? Como é que esse novo mundo interage com as gerações baby boomers, geração X, Y, Z. É bem bacana, né? A gente teve o Sidney aqui em Londrina recentemente, falando com o pessoal aqui do Instituto, e foi muito bacana, muito conhecimento que ele traz. O Sidney está com a agenda um pouco apertada hoje, vamos torcer para ele conseguir participar junto.
Ele vai tentar entrar em algum momento para falar um pouco com a gente. E está também com a gente o Diógenes Luca, fundador do GAT, especialista em negociação, parceiraço do Instituto Parar. O Diógenes o Luca já teve à frente de mais de 100 processos de negociação de sequestros, todos resolvidos com sucesso, inclusive o caso do sequestro do Silvio Santos. Ele era responsável pela negociação, ele é professor da USP e esteve 11 anos no comando do GAT. Também, o bacana do Diógenes, que ele vai entrar lá para falar, um pouco sobre essa questão da teoria e prática, né? O quanto que muitas vezes tem a ver um pouco com essa ideia do learning experience, né? O cara que já viveu uma experiência, ou que vive experiências práticas e consegue transformar isso em educação. E é um caso super legal o do Diógenes, porque o que ele ensina, ele não aprendeu na educação formal. Uhum. Ele aprendeu na experiência de vida dele, né? E com certeza a experiência do Luca vai trazer uma dimensão aí super complementar às pessoas que tiveram essa educação formal, às pessoas que aprenderam a negociar. Só quem teve essa experiência, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje também, pode falar sobre como que é negociar em situações difíceis, em situações extremas, então... Muito legal. E a gente vai ter também o Leandro Leite, aí falar um pouco sobre o case dele. Leandro Leite foi nosso aluno nos nossos cursos, e ele vai contar, ele tirou o PGF do papel, implantou uma série de ações para tornar sua gestão mais estratégica, eficiente e sustentável. E também o Ricardo Macoto, que é gestor da Ambev, e hoje ele está à frente de uma das maiores operações do Brasil, e ele é responsável por mais de 9 mil condutores, ou melhor, 9 mil vidas lá, e ele vai falar como que a educação ajudou ele a construir esse novo cenário. Vamos lá? Então, começando, falando sobre esse novo sistema educacional, antes de começar, eu queria falar o seguinte, tem alguns dados e algumas estatísticas que dizem que 90% do conteúdo gerado no mundo hoje, ele foi gerado há mais de 2 anos, e 80% dele é não estruturado. Uhum. Então, assim, nos últimos 2 anos foi gerado 90% do conteúdo que a gente enxerga hoje e 80% não é estruturado. O que eu acho interessante quando fala 80% não é estruturado, porque vem muito de encontro com o que a gente vai discutir muito hoje. Não estruturado é a capacidade que qualquer pessoa tem hoje para gerar algum tipo de conhecimento, algum tipo de conteúdo, por causa das mídias digitais e tal. Antigamente, os acessos à informação, o acesso ao conhecimento, se dava meio que monopolizado na figura do professor, da escola, da faculdade. Hoje, com o advento da internet, com as pessoas conectadas com canais em YouTube, esses blogueiros que fazem, né, tudo que é vídeo, você vai no YouTube hoje, você tem conhecimento e qualquer pessoa pode fazer um conteúdo não estruturado, que eu vou lá e posto alguma coisa no Face e expresso a minha opinião, expresso o que eu penso e de alguma forma estou influenciando outras pessoas, né? Com certeza. Eu acredito, Flávio, que esse é um processo que já começou há muito tempo. E eu vou voltar até um pouquinho antes aí dos últimos 150 anos. Lá na Idade Média, quem que mandava no conhecimento? A igreja. Por quê? Porque era muito caro difundir, você tem os monges lá fazendo as cópias dos livros e tal. Então, o nosso modelo de educação estava baseado em uma instituição daquele tamanho. Depois, há 150 anos mais ou menos, com a Revolução Industrial, a gente começou a perceber que a gente precisava de um trabalhador, que era importante que ele tivesse essas competências para desenvolver o trabalho dele. Mas ainda era uma demanda para explicar para uma pessoa ou para uma sociedade como que eles faziam um trabalho manual, repetitivo. E a gente passou aí por uma série de mudanças. Eu acho que aí o marco principal é a internet. Você falou de qualquer pessoa consegue se estruturar. Poxa, o Google hoje te traz portas que os nossos pais não tiveram, né? Então, a gente está falando aí de um modelo de educação de privilegiar a diversidade, ao invés de repetição, de privilegiar pessoas que são criativas, pessoas que conseguem trazer o conhecimento teórico em diversas situações diferentes. E aí, a gente fez tudo isso, a gente mudou o mundo, mas o nosso sistema educacional ainda continua na mesma pegada de antes. Como lidar com isso? Como passar por essa transformação? E tem a ver com a formação nossa, né, das pessoas que aprendem, porque a gente já cresce com alguns bloqueios educacionais, né? Sabe que eu sou um cara que fico pensando muito sobre isso e sobre a nova educação, o learning experience e tudo que a gente vai discutir hoje de manhã, mas o meu filho está ainda numa escola formal, né, que é diferente, ela não é uma escola tão formal, mas ela é uma escola formal, não é? Uma escola aqui que ela tem diferente, ela é bilíngue, ela tem parceria com a National Geographic, aí os caras têm lá o iPad para se comunicar, então tem tecnologia, tem inglês, mas a estrutura é formal.
ele ainda Uhum. tem que aprender um conteúdo, ele faz a prova. Hoje ele tem prova de geografia. Meu filho tem 7 anos, já vai fazer prova de geografia hoje. E aí ele estava lá se preparando para fazer a prova. Do mesmo jeito que eu me preparava quando eu tinha 7 anos. É E uma o seu pai também. apostila que eu tinha que ficar lendo sobre geografia, decorar aqueles temas todos relacionados à geografia, ia lá e aplicava a prova. Então, por mais que as escolas se modernizem do ponto de vista tecnológico e criem outras soluções para aprender a atenção do aluno, tecnologias, iPad e uma série de ações, a metodologia ainda segue uma linha muito parecida com a de 150 anos Uhum. atrás, né? Mas como é difícil romper isso, porque é isso que eu estou dizendo. Eu já vi algumas escolas super alternativas que eu falo, pô, que legal, mas eu não tenho coragem de colocar meu filho. Que eu Eu falo, acredito, parece que ele vai estar meio fora do contexto, né? eu acredito que a educação formal vai manter o seu papel. Vai manter o seu papel, não, ainda vai ter um papel. Mas a gente vai caminhando para um tipo de educação em que ela é, sei lá, 20%, 10%, 30%, não sei, depende da sua carreira, eu imagino. Mas que essas experiências, acho que as escolas formais estão entendendo um pouco isso, estão tentando pegar as crianças e, ao invés de colocar ela na frente de uma apostilinha, levar ela para conversar com alguém, levar ela para dar um passeio ali no quintal. A gente tem privilegiado esse tipo de espaço hoje, né? De pegar as crianças e falar assim, olha, o seu relacionamento com o seu coleguinha, de repente, é mais importante do que a matéria de hoje. E acredito muito nesse aprendizado conjunto, compartilhado, e acho que isso vai passar também aos poucos pela escola formal. Espero que Espero que que sim. isso evolua rápido, antes que meu filho fique adulto. Vamos falar com a Caroline Bucker, que aí é uma mestre em educação, que tem um projeto muito bacana e que já deu uma contribuição muito legal aqui na última matéria que a gente teve na nossa Parar Fleet Review. Caroline, bom dia. Olá, bom dia, gente. Tudo bem? É um prazer Tudo estar aqui bem? conversando com vocês. Obrigado pela sua participação, viu? Fico muito Ô, Caroline, feliz e porque sempre trocar ideias é uma forma de a gente estar aprendendo alguma coisa, né? E ver para onde as coisas estão caminhando. isso aí. Caroline, quando a gente fala aí sobre essa nova educação, você fala muito sobre uma educação mais inclusiva, criativa e divertida. Como que você enxerga aí hoje ainda o modelo tradicional de educação ser tão forte como é ainda, né? Porque a gente tem alguns dados e algumas estatísticas que nunca se teve tantos estudantes na universidade formal, né, fazendo cursos formais da universidade, como se tem hoje no Brasil especialmente. E as universidades, de modo geral, na maioria, ainda continuam dentro da mesma pegada formal da metodologia de ensino. O que precisa mudar, Carolina, na sua opinião, com esse trabalho que você desenvolve hoje? Eu acho que tem duas coisas importantes, né? Uma é que as pessoas, o mundo entendeu que precisa aprender, porque o mundo, como vocês estavam falando, ele está se transformando muito rápido, né? E numa velocidade cada dia maior. Então precisa estar aprendendo. E aí por isso tem uma procura cada dia maior por educação em todos os canais, né? Então cresceu muito a educação formal e cresceu também muito a educação online, cursos diversos. Hoje em dia as pessoas podem montar uma turma e sair dando cursos, né? Algo que tempos atrás a gente não imaginava. Mas tem uma coisa que eu acho muito relevante, que eu percebi participando do South by Southwest, que é o maior congresso de inovação que existe hoje no mundo, e acontece em Austin, no Texas, sempre no mês de março. Eu participei dando uma oficina lá esse ano, e foi sobre empatia. E foi uma experiência muito interessante, porque o que eu percebi lá, e é um congresso onde toda a indústria da educação americana está presente, o formato do congresso é todo participativo, da parte de educação. Então a gente vê que eles estão formando as pessoas para se tornarem ótimas em resolução de problemas. Ou seja, todo mundo vai ter que estar aprendendo e absorvendo como o mundo está no momento em que vai se resolver algum problema e trabalhar isso de forma colaborativa. Então, eles estão trabalhando a educação de uma forma colaborativa e criativa. Eles estão conseguindo fazer essa transição. Lá, a discussão é como eles vão ampliar isso de uma forma muito forte, cada vez mais rápida. E o que eu vejo aqui no Brasil é que a gente ainda às vezes tem dúvida se isso realmente
vai caminhar, né, nesse sentido ou se vai voltar à educação tradicional. E aí eu venho, desde 2010, trabalhando com design thinking, oficinas colaborativas e criativas, e já passaram mais de 5.000 pessoas pelas oficinas. E as pessoas estão muito ávidas para saber como fazer isso de uma forma diferente. Então, quando a gente traz isso, quando as pessoas participam, isso faz sentido para as pessoas, né? Isso se conecta com as pessoas. Então, o que eu vejo é que a gente precisa avançar cada vez mais e a educação formal está começando a fazer pequenas tentativas, mas nos Estados Unidos e lá na Holanda, onde eu tive num outro congresso também, eles já estão transformando isso de uma forma mais acelerada. Então, o que eu vejo é que a gente precisa avançar um pouco mais rápido nisso. Carolina, eu acompanhei o evento de Austin esse ano e uma das duas palestras que eu achei bem interessante, uma foi do reitor de Harvard, que ele fala que educação é um estilo de vida, né? E você fala que ele fala isso na palestra dele lá, fala que educação, quer dizer, é ele que representa uma grande universidade, né? Talvez das maiores grifes em termos de marca de universidade no mundo. E ele diz que na palestra dele ele comentou que educação tem que se tornar um estilo de vida. Assim, educação é meio que o que você faz durante a sua trajetória, a sua jornada. Não é só você estar dentro de uma faculdade que você está se educando ou educando alguém. E o que me chamou a atenção também foi o Barack Obama lá, que ele fez uma palestra, e ele fala das micromudanças, né, que não tem mais grandes líderes, que cada vez mais as pessoas vão ter que adquirir conhecimento para promover mudanças dentro do seu ambiente pequeno, do seu microambiente, né? Tipo, é o cara que é síndico do prédio e ele começa a promover algumas coisas para gerar mudança. E a educação está intrinsecamente ligada a isso. E quando eu fico pensando nisso, Carolina, eu queria te fazer uma pergunta, eu penso que eu tenho comentado com muita gente que hoje muitas pessoas, principalmente por causa das mídias digitais, elas buscam respostas para perguntas que nem sequer foram feitas ainda. Né? Então está todo mundo ali respondendo ou buscando alguma resposta, mas se perguntar, mas essa resposta é relacionada a que pergunta? E quando eu olho isso, me parece uma falta meio que filosófica, assim, de filosofia mesmo, de você fazer mais questionamentos. E aí, falando dessa diferença cultural, quando você vai para os Estados Unidos e você vê um programa da Oprah, e aí você coloca lá uma pessoa que escreveu um livro qualquer, você fica meia hora ouvindo, você vê que a pessoa tem um questionamento sobre a vida, porque eu vim, para onde eu vou, o que eu aprendo. Tem um questionamento mais aprofundado. E no Brasil você vê pouco isso. As pessoas questionando pouco, se perguntando pouco. Você percebe isso assim em todos esses estudos e trabalho que você desenvolve, essa falta que talvez a gente tenha de se questionar mais? Deixa eu só colocar uma pergunta para o pessoal aqui que está em casa. Enquanto a Carolina vai respondendo, duas perguntas para quem está em casa aí, para vocês colocarem aí no chat. Vocês teriam coragem de colocar os filhos de vocês em escolas não tão tradicionais assim? E vocês teriam coragem de contratar profissionais para a empresa de vocês que tivessem essa formação, de repente, não tão formal assim? Às vezes o cara terminou o segundo grau e foi participar de outras coisas, fez um intercâmbio, pegou alguns cursos que não são formais. Como que vocês veem isso aí? Desculpa, Carolina, te interromper. O pessoal vai respondendo aí. Caroline, responde a pergunta aí para mim. Você acha que não falta mais a gente se questionar um pouco? Eu acho que tu tocou em dois pontos muito importantes, que é a educação como estilo de vida e em relação a isso que falta, assim. Eu percebo sim que no Brasil a gente tá. É como se a gente não tivesse se autorizado a questionar as coisas e se empoderar para fazer as coisas. E eu acho que isso está, né, assim, a questão econômica, política, toda do país, aqui no Rio Grande do Sul, que está muito forte, eu venho me questionando e trabalhando isso ao longo do tempo. E aí teve uma palestra ontem que eu assisti de um profissional da Grendene, que é super sucesso, assim, eu acho que ele é o Edson Matsuo. E ele tocou num ponto bem importante, ele falou que as coisas são um pouco divididas em arte e ofício. E aí, falando especialmente aqui do Sul, mas acho que é uma coisa que está no Brasil, a gente foca no ofício, ou seja, naquilo que tem que ser feito, e aí a gente começa a se guiar por Estados Unidos e Europa.
E a gente esquece de desenvolver a arte, que é a filosofia, que é o questionamento, que é, afinal, por que estamos aqui na vida, né? O que que a gente vai fazer aqui? A gente veio para acumular bens materiais ou a gente veio para aprender, para se desenvolver? E aí esse ponto-chave, ele muda o restante. Então, eu acho que a gente está num ponto de mutação, assim, aqui no Brasil, onde a gente precisa se apropriar disso, dizer, olha, a gente não vai mais adiantar a gente receber isso pronto de todo mundo para colocar aqui em prática. A gente precisa descobrir por que que a gente veio, por que que a nossa cultura está existindo, né? E aí, trabalhando muito com empatia, o que eu digo é que, assim, o brasileiro e os tailandeses. Eu passei muito tempo na Tailândia, onde eu virei budista, e, assim, acho que são as duas culturas que poderiam ensinar empatia para o restante do mundo. Só que a gente não se apropria disso, né? Então, assim, não quer dizer que tem que deixar o restante de lado, mas entender no que a gente é bom e passar a questionar como é que a gente vai construir, como é que a gente vai tornar isso um valor, e aí exatamente para essas micromudanças, né? Só que tem que começar com as pessoas, cada um se questionando, mas o que eu vejo é algo relacionado também a como a gente trabalha inovação, que aí para as empresas isso se transforma, né, numa cultura de como inovar. A gente precisa de um ecossistema. Então, esse ecossistema a gente fica esperando que ele vai vir por decreto. Como se tivesse que mudar todo o Congresso Nacional para daí a gente poder mudar. E, na verdade, é o inverso, né? A gente tem que começar a mudar e esses pequenos grupos, a experiência do Thinkers Pool é muito legal por isso, porque a gente começa em pequenos grupos a se empoderar. Então, a gente começa a ter um ambiente onde isso faz sentido, onde as pessoas querem fazer isso, e esse questionamento a gente começa a se sentir mais confiante para levar ele para as outras coisas. E aí que a gente começa a realmente fazer sentido na vida, né? O meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo, como é que eu vou transformando e passa a ter uma vida um pouco mais autoral. E aí é uma vida mais feliz também, né? Então, acho que o que eu tenho visto, assim, é que tanto em escolas, que eu faço diversos trabalhos com universidade, com escola, no sentido de fazer pequenos núcleos de inovação, né, em cursos e oficinas e projetos, e aí em empresas médias e grandes, a gente tem que trabalhar as pessoas. E aí fazer esse questionamento, e as pessoas realmente elas vêm muito para isso, né? Elas se sentem muito felizes, assim. Tanto que a minha pesquisa foi sobre motivação no aprendizado através de uma metodologia criativa mais aberta e colaborativa. Então, o que eu vejo é que a gente tem que montar pequenos grupos, começar a conectar esses pequenos grupos até que a gente consiga chegar num todo maior. Porque as outras culturas já estão fazendo isso de uma forma mais institucional até. Quando Harvard está dizendo isso, quando Stanford está dizendo isso, o MIT, o restante da cultura já começa a se transformar para isso, né? Ela nem questiona se tem que fazer ou não. E acho que a gente está nesse ponto ainda. Será que vai? Será que não vai? Quanto mais tempo a gente ficar nisso, a gente vai estar ficando para trás. A gente precisa avançar nisso um pouco mais rápido. E eu acho que pensando nisso, aliás, eu vou só pegar a pergunta antes de fazer um comentário. Natália, lança a pesquisa aí, tem muita gente respondendo aqui, e aí vamos ver em estatística. Vamos fazer a primeira pergunta que o Pedro fez. Você colocaria seu filho numa escola não escola que tivesse um ensino de forma que fosse mais alternativo do que existe hoje dentro do formal? Sim ou não? Responde aí, daqui a pouco a gente dá a estatística e eu li alguns comentários. Mas quando eu gosto muito do projeto da School of Life, por conta de trabalhar esses valores um pouco, de que não é eu ensinar um conteúdo para alguém, e hoje todo mundo está querendo ensinar alguma coisa, né, de forma geral, seja formal ou não formal. Você vai abrir o Facebook no sua timeline, vai ter lá um monte de gente com eventos gratuitos, com cursos, com aulas, mas é muito bacana quando a gente tem algumas pessoas tentando ensinar as pessoas a aprenderem, né, que é diferente de eu te ensinar um conteúdo, ensinar você a aprender. E quando eu te ensino a aprender, eu acho que tem a ver um pouco, e eu insisto nessa questão da filosófica, que é te ajudar a se perguntar, a fazer perguntas. Você faz o que você gosta? As suas habilidades, suas competências estão relacionadas ao seu dia a dia? Como que você lida com as suas dúvidas, seus medos?
Então você vê lá nos cursos, tem uns cursos do School of Life, como lidar com perdas significativas na vida. Fala, pô, onde você aprende isso? Hoje, se você pensar, quem te ensina isso? A lidar com perdas ao longo da vida, né? E é o mal da geração Z aí, né? Que é uma geração que não se frustra muito porque os pais cuidam muito desses filhos. Se o Sidney entrar aí, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas é legal quando a gente vai para essa linha, né, Pedro? Com certeza. Eu acho que a Caroline mencionou um negócio que é a gente ser mais autoral. E é difícil ser mais autoral porque a gente sai da zona de conforto. Quando eu me pergunto se eu estou no trabalho certo, quando eu me pergunto se eu estou na atividade certa, se eu estou fazendo o que eu gosto, se meu propósito de vida, se o lugar que eu estou caminhando é onde eu quero chegar mesmo, eu sou forçado a refletir sobre quem eu sou. Isso é muito incômodo. Né? Eu acho que é por isso que a gente tende a colocar essas coisas no automático, porque daí eu falo assim, ó, eu sei quem eu sou, a minha carreira é essa, se eu fizer isso eu vou ter o cargo tal, eu vou ganhar X mil reais por mês, e isso me basta. Só que a gente não reflete sobre isso e vai fazendo, e vai fazendo. E aí chega no final dessa caminhada, a gente consegue o que a gente queria, a um custo muito alto, de repente, é o custo de deixar muita coisa para trás. E aí você descobre que aquilo que você queria, de fato, não era o que você queria. E isso que é o mais triste que a gente vê em toda geração. Porque a pessoa, o que ela queria, hoje, de modo geral, as pessoas querem estabilidade financeira. Ainda é um pensamento, né? Meio que cartesiano. Eu preciso trabalhar para conquistar minha casa e ter meu carro e fazer isso. E só que ela passa uma vida correndo atrás desses objetivos e, de repente, com muitos casos, né, ele conquista isso. Ele vê exatamente isso que você falou. O preço foi muito alto e eu não consegui desfrutar da jornada. Você tem uma história muito legal disso, que é a história da poupança. Eu ia contar agora. Você vai contar ela? Eu, Como que o seu filho tem visto isso? eu fiz uma poupança para o meu filho, Carolina, o pessoal que está assistindo aí, e aí eu contei para ele, meu filho tem 7 anos. E aí um tempo atrás agora eu contei para ele, falei, Henrique, o nome dele, falei, Henrique, eu tenho uma poupança que o papai fez para você. Quando você tiver 18 anos, você pega o dinheiro e faz o que você quiser. Ele falou, mas vou fazer o que com esse dinheiro, papai? E eu, com a cabeça ainda antiga, né, do mundo velho, falei, filho, você pode comprar um carro. E ele falou, carro? Mas e se eu não quiser carro? E se eu quiser montar um negócio? E se esse negócio eu quiser ajudar as pessoas com o meu negócio? E aí, claro, que eu fiquei envergonhado, enfiei minha cara no chão, porque essa geração, esse mindset novo, né, essa forma de pensar nova, tipo, não é mais ter o carro, né, cara? Não é mais ter a casa. Essas coisas, elas não são mais as mais importantes pra gente. Não é isso, Caroline? Eu acho ótimo. Acho que tu tá fazendo alguma coisa certa se ele te fez essas perguntas. É verdade. E eu acho que é isso, né? Talvez a vida vá ser medida daqui a um tempo por quanto que a gente conseguiu aprender ou ajudar os outros a aprenderem, né? Talvez essa seja a moeda. E eu acho que é uma transformação muito grande, né, que está acontecendo. E eu acho que é incrível a gente estar fazendo parte dessa transformação mesmo que está acontecendo. E eu acho que quando, falando, né, de questionamentos, enfim, eu tive um ano sabático em 2000 e estava super em carreira e tal, empresa grande, aí saí, né, fui fazer um ano sabático, aí fiquei meio ano lá na Ásia, aí fiz trek no Himalaia, aí fiquei na Tailândia, virei budista, e aí eu voltei e não tinha mais como eu me encaixar naquele modelo de antes. E aí que eu comecei meio que intuitivamente, assim, né? Demorei um pouco para chegar no ponto da metodologia criativa do Design Thinking para conseguir ampliar isso mais, mas vinha nessa busca. Então, acho que quando a gente vem buscando, chega um momento em que a gente encontra uma forma de conseguir ajudar mais as pessoas. E quem se beneficia é a gente, na verdade, né? Então é quando começa a sentir uma troca em que as coisas começam a ficar no círculo de sucesso, não material, mas sim numa questão mais de energia, de felicidade, né, de propósito. E eu acho que, enfim, a gente vem buscando isso há muito tempo internamente, as coisas começaram a ficar mais claras hoje em dia, mais ferramentas. E eu acho que é muito legal as crianças já começarem a receber esse mundo dessa forma. Então, eu acho que realmente na educação e aí da escola vem fazendo um papel muito bacana nisso, né? Enfim, uma série de outras
alternativas aqui. Então, e aí as crianças já estão sabendo muito. E esse ano, para o South by Southwest, eu inscrevi um painel que me desafia a aprender, que é assim, como que as crianças querem a tecnologia no aprendizado delas. E aí a gente começou a ouvir as crianças de 6 a 8 anos, e foi muito interessante, porque a gente achou que eles queriam muito, de todas as formas, né? Pokémon Go por tudo, enfim. E aí as crianças começaram a dizer, olha, a gente quer um professor que nos ajude a aprender até que ponto a gente tem que usar a tecnologia e até que ponto a gente tem que fazer as coisas na mão mesmo. Então, as crianças de 6 a 8 anos já estão se questionando e sacando que elas não podem usar a tecnologia para tudo, que algumas coisas elas vão ter que aprender a fazer por elas mesmas. Então, o questionamento deles é esse. E aí o mais legal é isso, quando a gente tenta ensinar alguma coisa, a gente está aprendendo em dobro, né? E aí a coisa começa a ficar sempre mais interessante. Acho que é por aí. Muito legal. E depois dessa experiência que você teve, você não se sentiu um pouco o peixe fora d'água, assim, de voltar do seu ano sabático cheio de ideias e de ebulição aí dentro de você? Você sente um pouco o peixe fora d'água hoje ou você já encontrou um grupo e pessoas aí que estão muito conectadas com a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar esse novo mundo? Ah, eu graças a Deus encontrei. Demorou. Eu acho que a palavra peixe fora d'água era a melhor descrição. E tem um sofrimento nisso, né? Eu acho que isso também a gente tem que reconhecer, assim, isso é uma visão que o Oriente traz melhor do que o Ocidente, né? No Ocidente a gente aprendeu que a vida tem que ser sempre feliz. E na Ásia as pessoas têm essa noção de que vai ter um sofrimento, né? Então, assim, o ser, se sentir, estar no peixe fora d'água é um sofrimento, é um desconforto muito forte, né? E aí, só que é isso que gera uma transformação. Então, essa caminhada, depois, quando a gente olha, tudo vale a pena, né? E a gente consegue ter mais valor nisso. Mas precisa passar por essa sensação. Talvez algumas pessoas façam isso de uma forma mais intuitiva, mais fácil, mas eu acho que faz parte do processo passar por isso. Então, a gente tem que lidar com esse desconforto para conseguir chegar em algo melhor, né? E aí, realmente, algo que valeu a pena, porque nesse processo a gente vai se despindo, né? Vai tirando as coisas que não precisa. E isso é um processo realmente valioso, né? Que cada um tem que passar sozinho. Mas quando a gente tem o grupo, isso fica muito mais fácil. Então, acho que é importante, dentro da empresa, dentro das escolas, as pessoas que estão se sentindo desconfortáveis se juntem, porque juntas elas vão conseguir compartilhar esse sentimento e só isso vai deixar o processo mais fácil, né? Então, assim, vai se construindo isso junto, porque fazer isso muito sozinho é um pouco mais difícil, né? Eu acho que é difícil essa pergunta porque eu sou um cara que gosta muito de pensar, pensar, pensar. E é muito difícil encontrar pessoas que queiram compartilhar o pensamento por si só, né? De pensar, falar, por que que será o mundo está caminhando dessa forma? Por que que as Uhum. pessoas reagem politicamente assim? O que que tá... E é engraçado que é difícil encontrar pessoas que compartilham dessa vontade de pensar. E você acaba entrando numa zona de conforto que você fala, tá bom. Então você reúne seus amigos, fala, do filho fez isso, vai almoçar, comenta as coisas banais, fala do futebol, fala. Aí algumas pessoas têm seus posicionamentos, mas tudo dentro de uma superficialidade. E quando eu fico, eu acho que essa experiência que ela teve agora, né, de viajar para ficar um ano sabático, acho que, cara, isso era um negócio que todo mundo devia fazer, Uhum. né? A Todo gente mundo tende. devia ter essa experiência, igual a Caroline teve, de passar um ano, de refletir, e você deve voltar renovado, por isso que eu fiz essa pergunta, mas renovado, mas também com esse desconforto de falar como é que eu encontro agora pessoas que eu possa compartilhar esse desejo de ser diferente nesse mundo tão complexo e tão acelerado, né? Eu acho que as pessoas que puderem, elas deveriam passar por uma experiência dessa. Eu acho que um exercício interessante a se fazer é, nem todo mundo tem a oportunidade de tirar um ano sabático, mas todo mundo tem a oportunidade de tirar uma hora sabática na semana para pegar um assunto diferente, para, sei lá, experimentar uma coisa nova, para passar tempo com gente que você não passa. E eu acho que isso já é um processo que ajuda bastante a desafogar isso que a gente tem de essa ansiedade que a gente tem de sempre preencher o tempo com alguma coisa produtiva.
Até nas empresas isso. E a gente tem visto vários exemplos de empresas que, ao prestar mais atenção nisso, conseguem inovar mais, conseguem construir equipes que trabalham mais em conjunto, conseguem compartilhar mais conhecimento lá dentro. Então, eu acho que isso é uma atividade interessante também para quem não... A gente não precisa esperar poder mudar de vida, né? A gente pode ir mudando a vida. E assim, na verdade, eu acho que é isso que leva a uma mudança de vida. É a gente ir criando as oportunidades para que essas coisas aconteçam no dia a dia, ou no mês, sei lá, nas férias. Eu acredito que o caminho está muito por aí. Antes de entrar em educação, fazer 2 comentários. Tem o Carl Jung lá, aquele psicanalista famoso, ele conta um caso de uma pessoa que o procurou e falou: pô, minha vida está difícil, cheia de problemas, não consigo resolver meus problemas, minha família está insuportável, minha esposa, meus filhos. E aí o Carl Jung falou para ele o seguinte: vai para casa e tira 2 horas sem fazer absolutamente nada. Pelo menos 2 horas por semana. Fica lá, fecha e 2 horas. Aí ele voltou depois de um tempo e falou: e aí, como é que foi? Não, tá legal, eu peguei um livro X, eu tô ouvindo. Ele falou: não, eu não quero que você leia livro nenhum e que você não ouça música nenhuma. Você tem que ficar 2 horas sem absolutamente nada. Ele falou: mas isso vai ser insuportável. Como que eu vou ficar 2 horas sem absolutamente nada? Ele falou: é insuportável porque as 2 horas que eu estou te convidando para estar somente com você. E esse você que é insuportável para você passar 2 horas é o você que você impõe à sua família, seus filhos, sua esposa 24 horas por dia. Se você não consegue passar 2 horas por semana com você mesmo, como que você imagina que as pessoas possam ter vontade de passar 24 horas do seu lado? Então, o sofrimento quem está impondo é você, porque você não está conseguindo se relacionar com você. E tem uma outra frase que eu gosto muito do Blaise Pascal, que tem um versículo que diz que o Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o Blaise Pascal fala que a gente vive hoje tentando retribuir essa gentileza. De fazer de Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Então o homem passa uma jornada tentando retribuir essa gentileza para Deus e falar assim: Deus, já que você nos fez sua imagem, agora o Senhor vai ser o que nós somos. Quer dizer, é o nosso pensamento de tentar achar que as coisas giram tanto em torno da gente sem fazer reflexões mais profundas, sem tirar um tempo para pensar mais sobre isso. Vamos chamar agora o André. André, bom dia. O André que está falando da nova educação, desse novo mundo. Tudo bem, André? Bom dia, tudo bem? E vocês? Tudo bem. Tudo Muito certo. obrigado, viu, pela disponibilidade em estar com a gente hoje aí nesse bate-papo sobre educação. Imagina, foi um grande prazer receber o convite e poder dividir um pouco de tudo que a gente tem aprendido aqui nessa jornada de trabalhar com educação. André, conta pra gente aí como é que nasceu a escola, baseado, né, em que questionamentos que você estava se fazendo quando vocês resolveram criar a escola e qual é o diferencial da escola hoje como, como uma geradora de conhecimento, de conteúdo, de educação. Legal. É bem curioso essa história, assim, essa pergunta, porque a gente nasceu mesmo de um hobby. A gente está vivendo muito um boom de empreendedorismo e o pessoal planejando criar coisas novas. E a escola nasceu de um encontro entre amigos no fim do ano. E aí a gente estava planejando ou pensando coisas que a gente gostaria de fazer no ano seguinte. E aí do pessoal da turma falou: pô, queria aprender coisas novas de um jeito mais fácil, mais prático. Não queria entrar numa graduação, numa outra pós, enfim. E aí isso ficou na nossa cabeça. Quando a gente voltou para São Paulo, a gente foi procurar o que estava rolando assim, nesse cenário de inovação e de cursos e de educação, e a gente viu que basicamente tinha pouquíssimas coisas, ou eram muito caras, ou eram pouco acessíveis. E aí a gente resolveu começar a organizar encontros presenciais sobre temas que a gente achava que eram legais. Então a gente organizou encontros sobre gamification, sobre open data, sobre produção de cerveja artesanal. A gente gostava e queria aprender. E aí o que começou como encontros da nossa rede de amigos que estavam indo para participar, começou a se expandir, a gente começou a fazer outras versões, né? Segunda vez do gamification, segunda vez do open data. As pessoas começaram a chamar a gente para ir para outros estados, a gente só tinha uma página no Facebook e começou a surgir essa demanda. E algumas empresas, como isso começou a se expandir, começaram a chamar a gente. O Itaú chamou a gente para organizar um ciclo de palestras sobre inovação e o Discovery Channel também.
E aí, quando tudo isso aconteceu, a gente percebeu muitas coisas, entre elas dois insights principais. O primeiro era que você tinha uma demanda muito clara de pessoas que queriam aprender temas livres, cursos livres, de um jeito mais prático, mais rápido, em uma tarde, em 3 dias, e não entrar num estudo formal. E o segundo é que a gente precisava ser mais acessível, levar isso para mais pessoas. A gente estava falando em São Paulo, encontros às 8 da noite na Berrini ou na Paulista, mas a gente estava vendo uma demanda clara de mais pessoas por todo o Brasil. E aí a gente resolveu tornar essa experiência, que era muito legal, dos eventos presenciais, em cursos online. E aí surgiu a escola. Formalmente, em 2013, a gente lançou o site com um primeiro curso, um curso gratuito para testar, que hoje a gente olha e acha que ele podia ter sido bem melhor, mas acho que esse é o caminho normal de quem lança um primeiro, uma startup, né, uma primeira versão do produto. E aí as coisas começaram a partir daí, assim. Aí a gente lançou o primeiro curso, foi um baita sucesso, 1000 pessoas se inscreveram, e aí as coisas começaram a andar e a gente desenvolveu o negócio a partir daí. E os cursos, eles são ao vivo ou eles são gravados? Os cursos, eles são gravados para a gente ter justamente essa grande experiência de aprendizagem, assim. Então, hoje, a gente está bem maduro, a gente aprendeu muito ao longo desse processo, a gente não é nenhum dos sócios é educador formal, e eu acho interessante de falar isso, porque isso traz uma outra visão sobre a educação, né? Então, a gente vai aprendendo muito em como construir uma jornada, um curso, uma jornada de aprendizagem para um curso online, especificamente, e isso passa por ter o curso gravado também. Hoje, o curso ele tem esse ciclo de aprendizagem quando o aluno entra dentro de um curso da escola. O curso tem sempre uma base teórica, ferramentas, exercícios, uma parte prática, reflexões conceituais, como ele vai aplicar isso na vida dele. Além da videoaula, o aluno tem também um e-book em que vai dar mais diretrizes para ele continuar aprendendo, e também o bate-papo entre alunos e professores. Mas, voltando ao ponto de ser gravado, a gente tomou essa decisão de deixar as aulas gravadas por vários motivos. Primeiro, porque a gente consegue conectar com um pessoal mais jovem de internet e fazer uma versão, editar, produzir os vídeos, colocar inserções, trazer outras referências. Então não é só o professor falando, mas trazer outros cases, outros vídeos e colocar isso dentro da aula. A gente consegue fazer isso e manter uma estética muito legal, uma linguagem muito boa para fazer o próprio vídeo. E o segundo motivo é pelo fato de a gente do aluno poder fazer o curso quando quiser, quantas vezes quiser. Então ele entra, está acontecendo, ele volta, ele faz de novo, enfim, a gente consegue permitir que todo mundo faça quantas vezes quiser, da onde quiser, em qualquer device, mantendo a mesma qualidade inicial. Você tem uma metodologia de avaliação da absorção do conteúdo ou não? Não, a gente não tem prova, a gente tem exercícios, a gente dá ferramentas e a gente pede para os alunos compartilharem com a gente. Mas isso não é obrigatório, tem gente que manda, tem gente que compartilha, mostra como foi, passa os feedbacks, mas tem gente que não. E tudo bem, assim, é até interessante, eu gostei muito do papo inicial antes de eu entrar, porque a gente tem muitas coisas que a gente sempre prezou, assim, quando a gente pensou em criar a escola. A gente não está formando ninguém nesses cursos livres, nas áreas que a gente está trazendo, mas a gente está dando diretrizes para ele continuar aprendendo. Então, o nosso papel nesse novo mundo é justamente entender quais são esses temas novos desse novo mundo, dessa nova produção gigantesca de conteúdo que foi criado, entender para onde a gente está caminhando, modelar um curso que vai dar as bases para isso e direcionar o cara para ele continuar aprendendo. Então, eu nem consigo avaliar exatamente como o cara vai fazer isso, como o aluno vai fazer isso, mas eu consigo dar as ferramentas para ele navegar tranquilamente nesse novo mundo, para ele sair com uma habilidade de poder explorar e poder se questionar e poder, de alguma forma, se ele quiser se aprofundar nesse tema.
Muito bacana. Eu vou passar o resultado da pesquisa aqui, porque eu acho que tem bastante a ver com o que a gente estava conversando agora. A gente perguntou, Aham, né, se o pessoal que está assistindo a gente colocaria os filhos em uma escola pouco formal ou informal, né? Se a gente aham. aceitaria esse tipo de ensino menos formal, e a resposta foi que 67% das pessoas indicaram que sim, que colocariam os filhos assim. Tem até uma contribuição do Elielton aqui, Silva. O Elielton falou que com certeza colocaria a filha dele numa escola não tão formal, porque ele acredita que o aprendizado para a vida é muito mais válido, né, do que, imagino que ele esteja se referindo a esse conteúdo aí acadêmico, né, essa teoria. E um dos problemas que a gente passa é isso. Em uma escola informal, qual que é o papel da prova? Qual que é o papel disso que a gente estava falando agora, da validação? Como que eu meço se você agora é um estudante é um estudante melhor, se você aprende de forma mais, se você tem mais interesse, se você é mais curioso, né? E o jeito da gente medir se isso deu certo ou não, faz pouco sentido, às vezes, quando a gente fala da arte e não do ofício. É isso aí. Exato. Eu acho muito interessante, assim, em algumas conversas que a gente tem internamente, essa questão da avaliação. No colégio eu era avaliado na aula de artes. E aí como que você avalia um aluno na aula de artes, né? Na hora de fazer desenho, na hora de criar, é muito intangível, assim. Então não faz muito sentido. Eu acho que tem questões que podem ser avaliadas, e é uma visão pessoal, mas tem outras coisas para a vida que é muito difícil da gente avaliar e saber se ele vai tirar nota 6 ou 7 em alguma coisa para a vida, né, para uma atitude. Acho É, bem complicado. e um prejuízo que eu acho que o ensino formal traz, está muito nessa matéria aqui que a Caroline contribuiu, a gente nem falou muito sobre isso, é que é a questão de errar. No ensino formal, você não pode errar, você não pode falhar. A escola, a professora te corrige, né, e dá uma briga com o aluno quando ele escreve uma palavra Tirar errada, uma nota vermelha. vai tirar uma nota vermelha. E esse novo mundo, o que a gente precisa aprender é que errar é muito legal, é muito bacana errar, é muito bacana falhar. Né? A gente não tem que acertar sempre, a gente não tem que acertar todas as vezes. Acho que pensando nessa nova educação do novo mundo, ela até segue com esse princípio assim de que falhar e de que errar te constrói novas formas de encarar. É uma educação como estilo de vida, né? Tipo, você vai aprendendo errando, você vai aprendendo falhando. E essas falhas vão te ajudando a construir uma nova forma de pensar, de reagir, de interagir com o mundo, de interagir com as pessoas. E no ensino formal é levado muito a sério isso, assim. Por exemplo, meu filho está lá numa escola que eu disse que é formal, e para ele tem que tirar 90, tipo assim, é o alvo de 90 para cima, né? Ele quer tirar 100 em todas as notas. Mas quando ele erra, você vê um certo constrangimento Uhum. quando ele erra, ou quando ele não vai bem, ou quando ele não fez a lição como a professora mandou, ou quando ele não fez, há um certo constrangimento para ele, porque ele desde pequeno já cresce que eu tenho que fazer certo, porque é isso que me é imposto, né? E aí ele acaba não tendo a oportunidade de falar, pô, que legal, eu errei, mas por que eu errei? De se questionar e de lidar com certa tranquilidade em relação a isso. Aliás, essa matéria está muito boa aí, que a Caroline deu essa contribuição, que a gente fala muito sobre isso, né? Uhum. Sobre o quanto que algumas culturas organizacionais, como a aviação civil, por exemplo, elas já usam a questão da falha de forma colaborativa, assim. Eles querem que as pessoas que erram, elas possam, chamam cultura justa isso, elas possam colocar isso para outras pessoas, para que eu aprenda com seus erros e as pessoas falem isso de forma natural. Ó, Pedro, errei nisso, 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 e as pessoas darem feedback. Quando você pensa numa organização, numa empresa, se a gente desenvolve uma cultura do erro, né, da cultura da falha, essa cultura onde as pessoas sintam a vontade para compartilhar as suas falhas, com certeza o desenvolvimento do que tange a educação, do que tange a maturidade, vai ser muito maior, né? Porque é meio que uma contribuição que as pessoas estão dando. Deixa eu só fazer uma pergunta para o André. André, você falou que empresas como Itaú, Discover convidaram vocês para conversar. Vamos ver se bate com o que o pessoal está sentindo aqui também nas empresas deles. Quais são os problemas que eles estavam tentando resolver? Por que convidar uma escola informal de sócios que não são educadores formais para ensinar alguma coisa para o Itaú ou para o Discover? Que problema que eles estavam tentando resolver com vocês lá?
Cada caso foi um caso específico, assim. Hoje a gente até faz mais coisas com outras empresas, posso até entrar nisso. Na época, esses casos eram assim, um era para levar coisas novas, assim, organizar um ciclo de palestras sobre inovação e para a gente falar também um pouco sobre inovação, sobre esse novo mundo, novas tendências, as coisas que estavam acontecendo. E no Discovery foi para tentar incentivar as pessoas a criar coisas novas também. Enfim, era para montar um workshop para gestores, para que eles pudessem, para inspirar, para dar mais criatividade, para empoderar essas pessoas a criar novas coisas. Hoje a gente está sendo muito chamado, e a gente até tem um modelo B2B da plataforma para algumas empresas, com os cursos que a gente tem, que também são relacionados à inovação, também tem coisas de design thinking, design de serviços, Canvas, enfim, que é muito dar ferramentas desse novo mundo, dar habilidades para as pessoas começarem a criar, a pensar em novas coisas, a repensar os processos, os modelos de gestão que eles têm hoje dentro das empresas. André, dos 26 cursos aí, quais são os que mais tem procura, os carros-chefes aí? Quais são os temas que tem mais demanda hoje na Descola? Hoje, os cursos que mais... a gente testou muita coisa, né? A gente estava falando dessa coisa do erro. Quando a gente começou, a gente testou um pouco de tudo, assim, de coisas novas. Mas hoje, os cursos que mais vendem, Design Thinking, Design de Serviços, Branding, Visual Thinking, que é um modelo de estruturar pensamentos de uma forma visual, criar mapas mentais. O curso de Business Model Canvas, que é uma ferramenta, né, o Canvas, para você estruturar, montar um business plan do seu negócio. Esses são os cursos mais vendidos, assim, que a gente tem agora, relacionados a empreendedorismo e inovação. Basicamente, tudo que a gente tem nessa linha, a gente está vendo bem. A gente lançou um curso agora de como ajudar a ter ideia de negócio, e também está indo super bem. Então, são sempre relacionados a inovação e a empreendedorismo, são os cursos que mais vendem. Muito bacana. Mais uma pergunta para o André? Não. Hoje, quando ele fala ali, tudo que a escola está ensinando está muito relacionado à criatividade, empreendedorismo e aprendizado, né? Ele falou de Canvas, Design Thinking e tal. E quando eu fico pensando nesse mundo que está tão rápido e as coisas acontecendo, eu sempre lembro da fórmula de lançamento, né, das pessoas querendo criar fórmulas para se posicionar, a geração de conteúdo, todo mundo querendo gerar conteúdo hoje como uma estratégia de aproximação dos seus consumidores, vou gerar conteúdo porque isso é mais importante, mas sempre tudo dentro de uma fórmula, assim, de um padrão que foi pré-estabelecido para que isso possa gerar algum benefício para mim, para minha empresa e para o meu negócio. Você vê hoje ainda poucas pessoas sendo realmente generosas, no sentido de dar uma contribuição, de falar assim, não, eu tenho um conhecimento que precisa ser criado. Tem um case, não estou lembrando agora, a gente devia ter feito uma pesquisa, eu esqueci de citar, de uma plataforma onde a moeda de troca é o que você ensina. Eu esqueci o nome, até um projeto de uma menina lá do Rio de Janeiro que ela ganhou um prêmio internacional por conta desse projeto. Você lembra? Você troca por horas, né? Você fala assim, eu sou um bom professor de violão, então eu vou dar 2 horas do meu tempo e vou trocar isso por uma aula de Excel de alguém que é muito bom. Que eu preciso aprender. E aí as pessoas que têm essas habilidades vão lá, se cadastram e se disponibilizam de forma generosa, e você faz horas de acordo com o que você ensinou. Então eu ensino para você uma coisa que eu sei, eu não sei muita coisa, mas sei lá o que eu sei alguma coisa, te ensino, e você vai ensinar para outra pessoa alguma coisa, e eu vou poder aprender com alguém depois por causa dessas horas. Baita projeto, né? Baita projeto de tornar as pessoas mais generosas, e mais do que isso, que eu acho que é um grande desafio aí, e a Carolina falou muito bem sobre isso lá na hora que ela estava comentando, que quando você ensina, você aprende em dobro. Você aprende em dobro. E às vezes as pessoas não ensinam porque elas falam que acham que não sabem. E eu acho que 99,99% da população tem alguma coisa para ensinar para alguém, né? Que tem alguma coisa que você aprendeu na vida, alguma coisa que você tem aprendido, uma habilidade sua que você desenvolveu. E se as pessoas se dedicassem mais em serem generosas no compartilhar o conhecimento,
e elas iam perceber o quanto que elas vão aprender, o quanto que a troca é importante. A gente, como pai, a gente vê isso, né? Uhum. A gente se preocupa em ensinar o filho, mas o retorno que a gente tem de aprendizado com os nossos filhos é algo incrível, né? Assim, o que os nossos filhos nos ensinam sem saber, né? O quanto que eles nos ensinam sobre Eu isso. sou esperançoso. Eu acho que o modelo de negócio que mais está crescendo é o modelo de negócio da generosidade. Eu vou criar um negócio que vai resolver um problema de alguém, que de repente vai me dar um retorno financeiro suficiente para eu manter o padrão de vida que eu desejo, mas o meu objetivo é melhorar a vida de outras pessoas. Eu tenho visto isso crescer bastante, a gente vê isso bastante no Pará. Por exemplo, as pessoas que fizeram o PGF, acho que o Makoto é um exemplo que a gente vai trazer depois, eles estão sempre muito dispostos a compartilhar o que eles sabem. Muitas vezes eles falam, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei, estou começando nisso e tal, e praticamente todo mundo com quem eu tenho conversado no Pará nos últimos 4 anos, 3 anos, está disposto a dedicar o tempo, a dedicar o conhecimento, a abrir um espaço para que outras pessoas melhorem aí, no caso, a gestão de frota deles, ou a vida profissional deles, ou às vezes até quantos conselhos de vida pessoal eu já não recebi em momentos onde eu não esperava nada disso. O Thiago da Perestroika ia participar com a gente. Ontem eu estava numa reunião com o pessoal da Audi, e aí a gente estava falando sobre isso. O Thiago não pôde participar hoje, por causa de um outro compromisso. E o Perestroika é um caso interessante, né? Porque eles desenvolveram todo um modelo de learning experience, de uma plataforma e tal, e eles resolveram abrir isso, né? Então, eles criaram lá um documento que ensina outras escolas, outras pessoas a entenderem a metodologia que eles desenvolveram ao longo dos tempos e ser free. Você entra lá dentro da plataforma dele e você vai conseguir fazer o download disso. E aí, ontem eu estava comentando com o pessoal da Audi, ele falou, cara, mas não é estranho, né? Porque antigamente você tinha um código-fonte do sistema X, isso é um negócio que você tinha que guardar, é a receita da Coca-Cola. Você tem que guardar, é o seu tesouro, né? E a gente vive um mundo hoje que vai na contramão. O seu tesouro você compartilha. E a gente estava falando sobre isso ontem no Parar. Eu falei, olha, eu quero que outras pessoas, outros projetos façam o que o Parar fez e que desenvolvam outras linhas. Ele falou, mas não vai matar o seu negócio fazendo isso? E nesse novo mundo, não. Nesse novo mundo, você fazer isso é o que vai fazer o seu negócio sobreviver. Uhum. É o contrário. Você ser generoso, você falar, contribuir com as pessoas, as empresas, para que elas se desenvolvam, você vai fazendo o seu negócio muito mais sustentável. Né? Com certeza. Tem um comentário aqui do César, que ele diz que a educação formal está massificada e enlatada, mais baseada na informação do que na formação. Precisamos de novos modelos que preparam pessoas para a vida e não apenas para uma carreira específica. Totalmente de acordo, César. É oxigênio. Né? E aí, só para fechar aqui, a plataforma que eu falei lá é a Lohana Scarpioni, a plataforma chama Believe. Vale dar uma olhada também, gente. É um projeto muito legal. Já participei, só que não encontrei muita gente aqui em Londrina. Quem sabe o pessoal que está em cidade maior tenha mais participantes. É muito bacana. E o que o César falou é exatamente isso, assim, né? Agora, como romper isso, né? Como que a gente começa... E aí eu gosto muito desse pensamento da micromudança, né? A gente começar a ser agente transformador dentro do ambiente onde a gente está inserido, né? Então, as pessoas, você que está assistindo com a gente aí e está compartilhando as mesmas ideias que a gente está discutindo aqui hoje, está, né, com muita gente comentando, falando, fala, pô, que legal, é isso mesmo. Então, se é isso mesmo, comece aí por você. Seja generoso, monta um grupo dentro do seu trabalho para compartilhar alguma coisa, compartilhar a experiência. Alguém aqui dentro da companhia, agora, essa semana, me chamou e falou assim, Flávio, eu queria que você contasse um pouco a sua história de vida. A gente fala tanto de trabalho e tal, eu queria entender a sua história, como você era jovem, não sei o que e tal. E aí depois que a pessoa comentou isso comigo, eu falei, poxa, tem isso, a gente precisa compartilhar um pouco mais as coisas que não são tão formais, que é contar um pouco os desafios que a gente enfrentou, as dificuldades, como que a gente chegou até aqui, porque isso ajuda outras pessoas, né, a educação como estilo de vida é isso. É você formar as pessoas de acordo com as experiências que a gente viveu, com aquilo que a gente tem vivido. E você está convidado aí por nós para você ser um agente dentro da sua companhia e trazer essa questão mais para a prática.
E aí, falando em prática, que tem a ver com aquilo que a gente aprende ao longo da vida, entendendo a educação como estilo de vida, a gente tem uma pessoa que está conectada com a gente que é um perito nisso. Porque nenhuma escola ensinou para ele o que ele ensina hoje. Nenhuma escola deu o conteúdo, a apostila, o curso, para que ele pudesse ensinar o que ele ensina hoje. O que ele aprendeu foi na prática, né? Vivendo o seu dia a dia, a educação como estilo de vida na carreira profissional dele, que o tornou uma pessoa hoje que ensina tanta gente, professor da USP, e uma das pessoas aí que vão estar com a gente na Conferência Global, dia 9 e 10 de novembro. Bom dia, Luca, comandante Luca. Bom dia, Flávio, bom dia, Pedro, bom dia a todos aí que estão nos escutando. É um prazer estar com vocês. Só essa uma hora que nós estamos conversando aqui, eu estou ouvindo todas essas participações, tem sido tremendamente rico, né? Uma alegria enorme poder ver que esse assunto da inovação, da mudança, ele realmente está aí na mente de todas as pessoas, está inquietando as pessoas, né? Muito bacana isso. Muito bacana, Luca, e bacana ter a sua participação com a gente, porque tudo que a gente está falando aqui, acho que se resume um pouco a sua figura aí, né? Você é um cara que aprendeu muito, e eu queria que você compartilhasse um pouco aí da sua trajetória, mas eu acho que muito do que você ensina hoje está alinhado não com o ensino formal que você teve, mas sim com a sua prática de vida, com a sua profissão, não foi isso? É bem verdade isso, mas antes, Flávio, de falar um pouco dessa minha trajetória, eu queria retomar um pouco de alguns pontos que eu achei assim, pérolas do que foi falado agora pela Carolina. Claro. Né? Por exemplo, essa questão e você também citou, você e o Pedro, né? A questão do que está acontecendo, essa mudança, né, do mundo. O mundo ele sempre mudou, né? A diferença é que agora a velocidade dessas mudanças, ela é muito rápida, né, Flávio? A gente percebe hoje que essas mudanças de geração, elas ocorrem num lapso de tempo muito menor. A gente fala de geração e mudança, que são todos esses aspectos, por exemplo, nós estamos tocando aqui nesse bate-papo, e aí daqui a pouco essa somatória de pequenos insights, de pequenos modelos, vai gerando aí aquilo que nós chamamos de mudança de geração. Uma geração em mudança vira uma chave e vira uma mudança de geração. Eu acho que isso que foi tratado aqui até agora, desse questionamento com relação à educação formal para uma educação mais alternativa, etc., ela vai acontecer e vai acontecer muito rápido, né? A gente vai ter essa mudança. Hoje nós já temos aí uma série de iniciativas que estão sendo muito bem recepcionadas pelas pessoas, que tratam exatamente dessa questão de assimilar melhor aquilo que afasta a educação formal e aproxima um outro tipo de educação, vamos chamar de alternativa, não sei se esse é o melhor nome, mas, por exemplo, a gente vê aí iniciativas como o TED, por exemplo, né, que as pessoas ganhou, né, uma audiência muito grande, essas pequenas pílulas de conhecimento trazida aí por pessoas que têm uma história para contar, e isso também otimiza. Nós estamos percebendo aí um incremento muito pouco, talvez ainda, mas eu vejo como uma tendência de crescimento que são chamados podcasts, e também esses eventos como esse que nós estamos fazendo agora de educação online. As pessoas não têm mais muito tempo a perder, sabe? A gente está questionando o tempo. Eu vejo isso como uma tendência que nos afasta daquele modelo antigo, né, Flávio? Onde as pessoas tinham uma ideia de que o mundo e os recursos eram infinitos, né? Na verdade, é tudo muito finito, inclusive o tempo, né? Então nós temos que aproveitar ao máximo isso, ter essa consciência crítica de que os recursos são finitos, o tempo é finito, e, obviamente, tirar o melhor proveito disso com coisas um pouco mais práticas, com coisas um pouco mais objetivas, né? Com você fazendo a gestão do seu próprio tempo, e aquilo que é a educação tradicional hoje, né, de você ter que se deslocar para um local e ter um conteúdo que alguém planejou, que eventualmente traz aí uma série de coisas que não são muito apropriadas, você vai buscar uma coisa e acaba tendo uma série de coisas que não são o seu foco. Vejo isso daí como uma tendência que vai ficando cada vez mais para trás, mas é claro, né, mudar esse paradigma, mudar esse mindset é um processo que leva um pouquinho de tempo,
mas vejo eu de uma forma muito animadora essa questão para o futuro muito próximo, sabe? Uma coisa que eu vejo que a gente vai alcançar rapidamente, né? Você citou o Pedro, o André, na verdade, citou aí esse modelo que ele inovou, né? Hoje já tem uma gama de cursos interessantes. E eu vejo hoje, por exemplo, na mesma linha, programas como o caso do Café Filosófico na TV Cultura. Eu participei recentemente de um projeto chamado Baita Rede, é uma ONG, na verdade, um grupo, né, que eles trazem aí um palestrante, uma pessoa, para compartilhar sua história de vida, mais ou menos como você fez aí no Pará recentemente, e você vai num local muito agradável, num barzinho, etc., senta e uma pessoa conta e todo mundo participa de forma interativa, programas como os oferecidos na Casa do Saber, né? Eu acho que isso tudo vem aí somar esse esforço de mudar essa trajetória da educação tradicional para uma educação que é muito mais alternativa, né? Eu, na verdade, e você falou uma coisa curiosa, hoje eu compartilho um pouco dessa minha experiência, que foi lá no GAT, no Grupo de Ações Táticas Especiais. Eu quebrei um paradigma, na verdade, na época, né? O GAT, quando foi criado, era uma tropa muito, muito aguerrida, muito forte, ia para resolver o problema num sistema custe o que custar, e a gente percebeu que a alternativa chamada negociação, ela podia trazer muito mais benefícios para as pessoas que estavam com a sua vida em risco. Foi aí que eu comecei a trabalhar esse tema negociação, e obviamente isso caiu muito bem, muitas crises foram resolvidas com essa alternativa. Uma coisa curiosa que você citou aí nesse café é a questão do erro, né? Quando eu faço as minhas palestras de negociação hoje e compartilho as lições que eu aprendi, muitas delas, Flávio, elas foram com base nos erros que eu cometi, né? Então eu não tenho o menor ressentimento de falar dos erros. O erro é uma excelente forma de aprendizado, né? A gente tratar o erro de uma maneira mais honesta, mais franca, né? E tirar a lição do que o erro trouxe para a gente de aprendizado, eu acho uma coisa muito, muito importante. Uma outra palavra que foi citada aqui é essa questão do desconforto, né? A Caroline falou essa questão do desconforto. Hoje a gente vê aí, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Ontem, quando o Brasil foi campeão do vôlei, eu vi um dos jogadores falar assim que ele estava exausto, sabe? Que ele tinha passado várias noites sem dormir para chegar naquilo. E acho que os Jogos Olímpicos trazem essa lição para a gente, né? Atrás de um medalhista, quanto esforço, quanto sacrifício, quanto desconforto, no caso dos treinamentos, foram utilizados aí para alcançar aquele mérito. Não existe sucesso sem um trabalho forte, né? E aí quando você faz uma ressignificação do que é o desconforto e passa a curtir o caminho, né? Passa a tirar proveito dessa caminhada, eu acho uma coisa muito bacana, né? Eu hoje tenho compartilhado essas lições. O meu tema é a negociação. Vou estar com vocês aí no dia 23 de setembro no curso. E a negociação, eu acho que ela é um fator muito importante para tudo isso que nós estamos falando aqui, né? A negociação, ela parte de um princípio de que a harmonia e o entendimento entre as pessoas no processo de comunicação não é o mais comum de acontecer. O mais comum entre nós, de certa forma, é o conflito. Quando a gente passa a entender o conflito como uma coisa meio que natural nas relações interpessoais, a nossa vida muda. Eu tenho muita convicção disso. E a partir desse ponto esse é o ponto de partida para a gente trazer aí uma série de coisas importantes para poder transformar a nossa vida um pouco melhor. A negociação, eu acredito que ela é uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. A gente negocia o tempo todo, começa com a negociação própria, né? Nós mesmos, eu costumo dizer que a gente negocia se vai dormir 5 minutos a mais ou vai fazer um deslocamento um pouco mais depressa ou não. Já começa aí. E vejo que a negociação tem um caminho muito grande e vai servir como ferramenta muito importante para fazer essa transição, por exemplo, da educação formal para uma educação mais alternativa, uma educação onde a gente possa ter uma melhor utilização do nosso tempo, que é finito, né? Eu vejo esse esquema que você colocou
como a educação como um estilo de vida, e eu faço uma lembrança do Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, e ele coloca sempre, né, nas suas palestras, uma coisa que eu acho fundamental: a gente não nasce pronto, né, Flávio? A gente vai melhorando a todo tempo, então a educação ela tem que estar presente na nossa vida de forma perene, de forma constante. E eu aposto muito nisso, aposto muito que, assim como também disse o Pedro, né, a gente caminha aí, o Pedro falou da generosidade, né, e eu tenho uma fé muito grande que nós caminhamos para um processo onde a confiança e a credibilidade serão valores muito mais presentes na vida das pessoas, assim como o compartilhamento, né? Quando o seu filho fala: pai, para que o carro, né? É porque hoje a gente começa a questionar essas questões, como por exemplo no passado, da gente ter as coisas, né? O ter está deixando um espaço para o ser. A Caroline falou um pouquinho sobre isso en passant. Eu também acredito nisso. Acho que nós vivemos hoje num momento muito rico, no Brasil em particular. Essa crise que nós estamos passando hoje está trazendo à tona um pouco desses valores, né? A gente está começando a ter um pouco mais de confiança no futuro para o país. Nós somos um país continente, um país com muitas opções. Apesar das nossas dificuldades, o Brasil é um país muito conectado, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas aí que já possuem os seus smartphones, aí, as suas conexões com a internet. Então, acho que todas essas tendências que hoje a gente está trazendo à tona aqui nesse café, elas podem ser aceleradas aí. O brasileiro, acho que ele é muito receptivo a essas questões, embora a gente tenha aí uma camada de gente com pouco acesso a isso. Eu vejo que a gente tem uma tendência de acelerar isso aí no futuro, Flávio. É isso aí, Luca. Vou fazer alguns comentários aqui. A Darlene diz que temos que ser multiplicadores e mostrar que o compartilhamento é muito mais viável para que tenhamos um mundo melhor. E o Michael Xavier diz que o nível de educação é baseado em estatísticas, e hoje estatísticas não geram mais líderes e nem inovadores, pessoas que inovam. Eu acho que os dois estão corretos, extremamente corretos nas colocações deles. Luca, quando eu penso em negociação, você estava falando, eu estava aqui pensando que negociação é uma coisa que não se ensina, né? A escola, ninguém ensinou para o meu filho o quanto que ele tem que negociar para conquistar alguma coisa. As regras são muito claras e ele tem que seguir as regras, não existe muita negociação. E muitas vezes na educação em casa, os pais não abrem muito para negociação, né? Pode ou não pode, quer ou não quer, sim ou não, e não ensina a criança a negociar. A falar: ó, mas por que você quer isso, né? A criança fala: ó, eu preciso, papai, eu quero um Lego. Tá, filho, para que você quer? Vamos negociar, qual o seu interesse? E de repente você provocar esse pensamento da negociação, do argumento, né? Você forma aí pessoas que têm essa preocupação, aquilo que a gente falou no início, Luca, de mais filosófico, pessoas que pensam mais, que são mais curiosos, que vão fazer mais perguntas e que vão preparar melhor os seus argumentos. Então, se eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu vou ter que preparar os meus argumentos, vou ter que pensar muito sobre o assunto para que eu possa estabelecer uma negociação com alguém. Negociação, eu acho que tem a ver com essa questão do estilo de vida, assim. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, não conquistam muitas coisas ou não conseguem ter conversas mais amplas e aprofundadas porque não se desenvolveram essa capacidade do argumento, de negociar, de estabelecer uma conversa onde você esteja disposto ali a ouvir o que a pessoa diz e também aí construindo os seus posicionamentos em relação a isso. Com essa experiência que você teve, né, em negociação, de implantar isso no GAT, e com todas as palestras e os cursos que você dá hoje depois disso, você vê isso, né? Que negociação é uma coisa que também tem a ver com o estilo de vida, com que as pessoas deveriam ter essa capacidade desenvolvida desde pequeno, né, Luca? Ah, sem dúvida, Flávio. Eu vejo assim, sabe, aquela frase que você citou do Blaise Pascal, ela é bastante curiosa, né? A gente é meio autocentrado, né? A gente é meio centro das atenções.
A gente tem, você no seu preâmbulo dessa questão que você me faz, você já citou uma série de lições importantes da negociação, como por exemplo, aprender a pensar com a cabeça do outro, entender que você não é o centro do universo, existem outras formas de se chegar a um objetivo que não exatamente a sua forma, né? Aprender a ouvir, que é uma questão muito importante. Nós temos um problema muito sério, né? Eu acho que a cultura que nós temos hoje, ela faz uma certa tendência de achar que, como eu disse, né, a harmonia e o entendimento é uma coisa comum. Na verdade, não. Nós somos seres complexos, os seres humanos são seres muito complexos, e é importante a gente entender que essa complexidade exige a negociação permanentemente, né? Esse é um ponto bastante importante. Uma outra coisa que também nos afasta desse, o que cria muita dificuldade para nós, e você também já citou no preâmbulo da sua questão, é esse pensamento um pouco bipolar, sabe? Ou é 880, ou é certo ou errado, né? Essa visão que é uma palavra que muitas pessoas questionam um pouco, essa visão meio maniqueísta, eu diria assim, meio extremista, né? Ou pode ou não pode. Então, a gente tem que se afastar um pouco dessas questões e permitir que a negociação ela entre na nossa vida. Ela, como eu disse, ela já está. É uma questão de descortinar essa questão para a gente tirar proveito disso. A solução negociada é uma solução que gera valor, ela gera confiança. Eu costumo fazer uma comparação nas minhas palestras de um vendedor, né? A ação de vendas, ela exige a negociação, e eu costumo dizer que um bom vendedor não é aquele que vende uma vez, é o que, ao final desse processo, ele gera uma relação tão satisfatória, tão produtiva, que o cliente ele volta, né? Ele volta no sentido de que ali tem um valor a ser mantido, vai virar um cliente permanente, vai virar um parceiro de negócios permanente, né? Você citou uma coisa do erro, né? Lá atrás, que eu acho muito bacana, você citou o meio aeronáutico. O meio aeronáutico tem muito a nos ensinar, né? Quando acontece um acidente aeronáutico, por exemplo, você tem dois tipos de investigação. Uma investigação da polícia, que é para achar o culpado, mas você tem uma investigação da Força Aérea para achar a causa do problema, né? O que aconteceu para gerar aquele acidente e para não acontecer de novo. Existe uma companhia aqui brasileira, que é a Embraer, que tem essa questão muito desenvolvida. Ela fala do chamado erro honesto, né? É de você, poxa, chegar lá e falar, olha, eu esqueci uma ferramenta, não estou achando, e é bom que você fale isso, acuse esse erro, porque essa ferramenta pode estar numa engrenagem do avião que vai fazê-lo cair, e gerar uma tragédia tanto para os passageiros e tripulantes como para quem está embaixo, né? Então, eu vejo a negociação ajudando tudo isso, sabe? Eu vejo a negociação como uma ferramenta importante, que ela está na vida das pessoas, ela precisa ser cada vez mais, as pessoas precisam ter consciência crítica da importância das soluções negociadas, dessa conversa, desse entendimento, para gerar, obviamente, relações duradouras e fazer com que isso que eu acredito no futuro, né, que é a confiança, a credibilidade, sejam fatores de sucesso de uma empreitada, por exemplo, de uma empresa que vai ter aí isso como um valor bastante apreciado, tanto dos seus funcionários quanto dos seus clientes, né, Flávio? É isso aí, Luca. O Ricardo faz um comentário aqui que existe lá no GAT um lema, que é vai e vença e que por vencido que ninguém o reconheça. Fala um pouco mais sobre isso aí, o que é esse lema? É assim, as tropas especiais, eu tenho uma crença muito grande, eu sou formado, eu sou desse meio, né? Eu acho que cada vez mais eu tenho convicção, e eu falo isso nas minhas palestras, de que alguns princípios das tropas especiais tem tudo a ver com as empresas do mundo corporativo de alta performance. Eu não estou me referindo a empresinha, sabe? Mas, por exemplo, no nosso, né, nós somos muito movidos a certas frases de efeito que trazem uma informação muito importante, trazem um conhecimento, trazem um senso de pertencimento, como, por exemplo, a missão dada, a missão cumprida, né? Que é aquilo que exige uma determinação, e esse lema vai e vence, que o vencido nos reconheça,
ele é o alicerce dessa missão dada, missão cumprida, né? Vai e vença, e que por vencido ninguém te reconheça, ou seja, se prepare. Outro dia eu estava numa reunião, Flávio, recentemente, e uma pessoa fez um comentário, falou assim, olha, quem corre na prova dos 100 metros com o Bolt, só corre para prata. Eu falei, eu duvido que aqueles 8 corredores que estão naquela linha de partida dos 100 metros rasos, apesar de ter o Bolt lá entre os participantes, corre visando a prata. Todos eles correm buscando o ouro, né? Nas tropas especiais a gente tem muito disso, sabe, Flávio? A gente persegue a meta de uma maneira arraigada, de uma maneira determinada. A gente muitas vezes sabe que tem fatores não controláveis, mas isso não tira a nossa força de querer buscar a perfeição, de querer buscar o 100%. No meio da segurança, por exemplo, é uma regra, a gente não tem 100% não existe a palavra 100% de forma prática, né? Então, mas isso não tira de nós a vontade de ter. Porque no dia que a gente se contenta com 99, o próximo passo é 98, 97, daqui a pouco a gente está aí trabalhando com uma margem horrível, né? Então a gente sempre busca o 100%. Daí que surge essa frasezinha, vai e vença, e que por vencido ninguém te reconheça, né? É uma frase que a gente usa como alicerce e serve aí para... Ela é coroada com missão dada, missão cumprida. Na empresa privada é a mesma coisa, no mundo corporativo. A meta é obrigatória, eu brinco, o choro é opcional. Muito bom, Luca. E olha, pessoal, que dia 23 de setembro, como o Luca comentou, a gente vai ter um curso do Luca sobre negociação. Um curso aí de 3, 4 horas muito bom, onde ele vai ensinar aí um pouco do que ele aprendeu na prática. E aí a gente está falando dessa nova educação, é um pouco isso, assim, é compartilhar as experiências que ele teve e ensinar as pessoas a desenvolverem melhor as habilidades aí de negociação. E é uma coisa que você não vai aprender em faculdade. Quando eu penso em negociação, eu vejo muito curso de negociação com foco em venda, né? Eu tenho que negociar para vender mais, e não é isso. Eu acho que o que o Luca vai ensinar serve para qualquer pessoa, de qualquer profissão, de qualquer cargo, que queira desenvolver sua capacidade de negociação. Então, eu acho que está aí, dia 23 de setembro, se você tem interesse, entra lá no portal parar.com.br, institutoparar.com.br, ou no e-mail atendimento@institutoparar.com.br, que a Natália vai conversar com vocês. Falando um pouco sobre educação, a gente tem o nosso programa de formação de gestores aqui, e aí são as lições aplicadas na prática, né? E aí a gente convidou 2 gestores, vou começar com o Leandro. Leandro, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui participando desse café online. Para a gente que é um prazer, Leandro, obrigado por ter se esforçado aí dentro do PGF, do programa, de ter feito. Conta para a gente aí como é que foi sua experiência com o curso, o que você aprendeu, como é que você transformou a teoria ali na prática e o que você tem feito hoje com o aprendizado que você teve, Leandro. Então, Flávio, eu estava até ouvindo aqui, refletindo aí um pouco aí sobre toda essa minha jornada profissional e acadêmica aí, e eu vejo assim, o quanto formal foi o caminho que eu segui, né? Eu sou formado em engenharia, comecei fazendo engenharia de computação, depois no meio do curso aí eu mudei vi que não era esse o foco que eu queria dar na minha formação, mudei para engenharia elétrica, segui posteriormente fazendo um mestrado, um MBA. Toda essa formação foi muito importante, porém esse conhecimento, acho que esse conhecimento ele leva assim, anos, né, para que a gente consiga processar e colocar ele em prática para gerar alguns resultados, né? E especificamente aqui para a nossa área de gestão de frota, eu venho de uma área industrial, trabalhava muitos anos como gerente de projetos e recebi o convite para assumir a área de gestão de frota da Soter. Mesmo já tendo experiência em trabalhar com indicadores, planejamentos, né, voltado aí a uma gestão voltada aí para resultados, eu senti uma certa insegurança, né, quando eu assumi a parte de frota, porque eu não tinha nenhuma experiência nessa área. Então eu comecei a buscar aí um treinamento, né, que fosse focado para gestores de frota quando eu encontrei o PGF, né? Eu acho que por
assim, por ser já um treinamento 100% online, ele já é extremamente inovador, né? Eu me senti até confortável para fazer esse treinamento, olhando ali o conteúdo, estudando um pouquinho mais, procurando saber um pouquinho mais sobre o Pará, porque até em 2008 eu já tinha feito um treinamento também 100% online, nada nessa área, né? E quando eu fiz lá em 2008, aí sim, eu tinha uma grande insegurança, porque imagina, 8 anos atrás, um curso 100% online era algo bem inovador, bem diferente, né? E era um curso dado pelo PMI, o curso era em dólar, não era nada barato, até quando comparado aos treinamentos tradicionais, mas foi uma experiência enriquecedora, assim, curso 100%, e por isso eu senti uma grande confiança em fazer esse treinamento do PGF, que foi maravilhoso, né? O curso, né, um conteúdo bem conciso, bem voltado para a prática, né, para a aplicabilidade ali do dia a dia do gestor de frota, e que propiciou que a gente desenvolvesse aí toda a política de frota da empresa, dicas extremamente valiosas, né? Como se insere, qual o papel do gestor de frota, não só na busca por resultados, redução de custos, né? Mas como você mesmo frisa muito, né? Como um gestor de pessoas, né? Então, foi muito importante, foi uma experiência muito enriquecedora e, poxa, valeu super a pena. E é bacana que eu acho que o curso do PGF, um diferencial dele é que ele é prático, né, Leandro? É uma coisa Sim, que você vai claro. aprendendo ali e você vai aplicando ele mais na prática, né? Não é só teorias e conceitos muito abstratos, né? Exatamente, exatamente. É um curso assim que você tem, antes mesmo de você fazer a conclusão, né, ao final de cada módulo, você já consegue pegar aquilo que foi apresentado e trazer para a prática, ali, trazer para a realidade e já começar a ver alguns resultados. Muito bacana. E o Makoto também que está com a gente online aí, o Makoto ele é gestor da Ambev e o case do Makoto é interessante porque o Makoto decidiu a educação formal muito à frente. Tem uma coisa que eu falo muito, que ontem o conhecimento era suficiente, hoje a atitude é uma das coisas que contam, né? Além de conhecimento você tem que ter atitude e amanhã você tem que ter propósito. E o Makoto é um caso muito diferente, porque o Makoto começou com atitude e com propósito, né? E depois ele foi correr atrás do conhecimento. Ele tinha atitude, sabia onde queria chegar, tinha propósito, porque ele não queria que a vida dele passasse despercebida por esse mundo, queria construir um legado, e depois correu atrás de conhecimento. Não é isso, Makoto? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com com vocês, e também um pouco retribuir tudo que você fez por mim, né, Flávio? Você e o Pará, dentro daquilo que você falou, me ajudaram a sanar esse gap, né, de encontrar o conhecimento necessário através do PGF, que hoje eu meio que represento aqui, né, essa classe de gestores de frota, junto com o Leandro aí, essa classe de pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas, e que até então, até o nascimento do PGF, a gente não tinha praticamente um curso de formação para gestor de frota no Brasil, né? Se lá na Europa, nos Estados Unidos, isso já era profissão, aqui ainda era um conceito meio marginalizado, né? A gente ser gestor de frota. Dificilmente a gente pega uma empresa hoje que tem um cargo gestor de frota. Às vezes o cara é um técnico administrativo que olha a frota, né? Então, o PGF foi um treinamento, uma capacitação inovadora para o nosso mercado e que, cara, mais do que ninguém, eu pude viver na pele o quanto que isso foi importante para o meu encarreiramento dentro da companhia, né? De deixar de ser operacional e começar a olhar as coisas de forma mais estratégica. Às vezes o gestor de frota ele tem dificuldade, né? A gente encontra dificuldade de dimensionar o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos, né? Que nem você já falou e a gente discute isso muito no Pará. Se um condutor nosso sai com a CNH vencida, se um condutor nosso sai com a pontuação estourada e ele vem a sofrer uma fatalidade na rua,
Imagina o tamanho dessa imagina o tamanho do impacto que isso não pode ocasionar para uma empresa, né? Então, esse cuidado e essa capacitação, entre várias outras, que a gente não tinha, que eu não tinha o conhecimento quando eu me tornei gestor de frota, né? Aí o Pará, poxa, tenho muito orgulho em fazer parte dessa história, porque eu lembro que o primeiro Pará que eu participei, né, que nem a Carol já falou aí, era uma sala pequena com alguns gestores de frota, né? E a gente começou a conectar esse pequeno grupo e transformar todo esse projeto no que ele se tornou hoje. Então, fazer parte dessa história, para mim, é muito mais do que gratificante. É uma honra fazer parte disso. Acho que quando a gente olha para esse cenário todo de educação e começa a ver evolução, eu até queria chamar a Caroline de volta, para a Caroline, para a gente fazer um comentário. Caroline, eu acho que tem uma questão quando a gente está falando de educação, e é isso que eu citei agora, de educação ser um valor. Eu vi um texto, um vídeo recentemente, eu não me lembro, não vou conseguir fazer a citação de quem eu vi, falando muito sobre essa cultura no Brasil relacionada muito à religião, aí que o catolicismo vem numa educação onde que as pessoas tinham que educação como objetivo, né? Então era muito formatado, você tinha que aprender por objetivo. E o conceito dos países protestantes, a educação já era pelo conceito do valor, do aprendizado, para você se desenvolver. E a gente trouxe muito essa herança de Portugal, e você vê que as pessoas querem aprender. Eu recebo alguns currículos, assim, para algumas vagas, onde a pessoa faz um curso online de meia hora, ela coloca no currículo. Aí o currículo tem lá a experiência profissional dela, tem mais 2 páginas com todos os cursos que a pessoa fez. Então, as pessoas, às vezes, elas fazem o curso para colocar no currículo, elas fazem uma faculdade é só para ter o diploma, elas fazem uma especialização, um mestrado só para ter o título, não pelo conhecimento, por adquirir conhecimento. E eu não sei o quanto que essa nossa cultura católica tem influenciado aí a gente ter esse pensamento de que educação é um fim e que eu tenho que ter como objetivo aprender para mim ter algum diploma. Porque é muito forte isso no Brasil, a gente percebe que as pessoas acreditam muito assim que para mim ser alguém na vida eu preciso ter um diploma. Não é que eu preciso aprender, seria muito bom se eu aprendesse e tivesse o diploma. Mas você vê isso de forma muito latente. Até os jovens hoje, assim, você vê as universidades, os professores reclamando de modo geral que a qualidade dos alunos caiu muito, que a qualidade de participação, de interação, eles estão, na verdade, ali tentando dar o mínimo possível e no menor esforço para, no final, ele conseguir o que importa para ele, que é o diploma. Claro que isso mostra que o nosso sistema de educação já está fadado ao fracasso, mas também mostra que a gente ainda tem que desenvolver as pessoas para elas entenderem a educação como um valor. Não é isso? Você concorda, Caroline? Eu concordo, eu acho que falando de frotas e fazendo uma metáfora, é como se a gente tivesse que trocar o motor do avião com o avião andando, né, ou trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque no Brasil a gente chegou depois e aí a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como se as culturas mais antigas elas tiveram um tempo para ir realizando esses ideais e essa forma de ver a sociedade, e a gente meio que pegou as coisas andando, então a gente tem que fazer tudo mais rápido. E eu acho que essa questão do diploma, ela tem, claro, esse lado negativo de olhar só para o diploma, mas eu acho que isso reflete uma coisa que é muito nova no Brasil, que é muito mais pessoas terem acesso à educação. E aí eu acho que isso acaba sendo uma coisa positiva, porque as pessoas vão indo, né, na sala de aula, vão tendo cursos, e aí elas, em algum momento, isso vai começar a impactar as pessoas, né? E aí eu acho que a gente tem essa necessidade agora no Brasil, que é assim, pegar um aluno que não é tão educado e motivar ele. E talvez isso possa ser um grande fator de diferenciação, de inovação na cultura do Brasil. Porque se a gente conseguir motivar esses alunos, se a gente encontrar uma forma, não de pegar o que é enlatado, americano ou europeu, mas construir alguma coisa que sirva
e que toque esse aluno, aí a gente vai conseguir fazer isso numa velocidade muito maior, com mais propósito. Então, eu acho que, assim, está tendo interesse de uma forma ou de outra, né? Mas se esses alunos que estão interessados, que seja pelo diploma, chegarem na educação e encontrarem novos formatos, professores que os questionem mais, que interessem mais e começar a gerar trocas, a gente consegue transformar as duas coisas junto. Eu acho que essa seria a grande oportunidade em a gente abrir esse espaço, olhar para esses alunos, e aí a gente, a partir do Design Thinking, né, começa a olhar quem é essa pessoa, quem é esse aluno, como é que ele é, de onde ele vem, o que está motivando ele, né, o que ele precisa. E começar também o professor, a gente está um pouco numa guerra, eu digo que está um pouco esquizofrênico, né? O mercado pede uma coisa, a educação quer outra, e aí esse aluno está aí no meio disso. Então, começar a alinhar isso um pouco, assim, o que as pessoas estão querendo, porque as empresas querem pessoas mais proativas, mais inovadoras, mais engajadas, só que a educação que a gente está oferecendo hoje, ela não está acolhendo esse aluno dessa forma. Então, ele está respondendo a isso, né? Eu acho que se a gente começar a aplicar esses princípios do design thinking, de colocar a pessoa no centro e começar a trabalhar, eu acho que a gente consegue fazer aí uma transformação. Acho que a gente precisa olhar para a gente mesmo e começar a construir valor dentro daquilo que a gente né? Não copiando, mas construindo a partir da nossa cultura, e aí a gente tem um potencial de transformação e de crescimento que é muito grande. Só que, como a gente vinha falando, né, olhando as Olimpíadas, aí, a gente vai ter que passar por esse processo todo. Às vezes o brasileiro, acho que a gente tem um pouco a visão do milagre, né? A questão católica vem como fé, e aí, se a gente acreditar muito, a gente vai chegar no pódio de uma forma milagrosa. E isso, na verdade, não acontece. Então, a gente tem que passar por esses processos, né? E só para fazer uma colocação, eu fiz recentemente um projeto com uma instituição católica aqui do Sul, que engloba universidade, escolas, unidades sociais, hospital, Instituto do Cérebro, e foi muito legal porque o pessoal da comunicação abriu espaço para todo mundo trazer as suas questões, as suas ideias, os seus desejos. E aí as pessoas que estavam se sentindo sobrecarregadas no início passaram a ficar engajadas e motivadas, simplesmente porque se perguntou como elas estavam se sentindo e como é que elas enxergavam a construção de uma educação e de projetos em conjunto. E as pessoas tinham soluções e elas puderam construir isso. Então, assim, um grupo, né, gerou 120 ideias. Das 120 ideias, a gente prototipou 10 ideias, que já saíram como projetos para serem implantados. Então, é quando a gente consegue usar a educação como um valor para agregar valor para as empresas também. Então, acho que esse é o caminho aí que a gente pode utilizar. Eu concordo com essa visão católica e a gente talvez seja um pouco obediente demais. Está na hora de a gente usar essa angústia e essa insatisfação e olhar para isso e dizer, tá ok, mas eu vou construir, eu não vou só destruir. Acho que é isso que a gente precisa, né? Usar essa inquietação para construir. A gente está precisando de uma construção criativa, colaborativa aí, né, que seja melhor para todo mundo. É isso aí, acho que ser mais desobedientes, né? A gente tem falado muito no Parar, a gente está aprendendo aqui nesses 4 anos. O Parar hoje está aí com 9.000 executivos filiados ao Instituto, a gente já fez mais de 300 eventos nesses 4 anos, mas a gente ainda é um aprendiz, assim, e uma das coisas que a gente tem aprendido nesses 4 anos a gente tem falado muito de propósito, né? Propósito, por que você faz o que você faz, todo mundo responde o que e como, mas as pessoas não respondem muito o porquê, por que você escolheu fazer isso, por que você está fazendo isso, e o propósito das pessoas. E eu tenho sido chamado para falar nas universidades, para dar algumas palestras, contar um pouco o nosso case,
E eu tenho visto nos estudantes isso, assim, eu tenho feito essa provocação, assim, você está estudando isso por quê? Por que que você está estudando isso? Qual é o seu propósito? Que legado que você vai deixar na sua história? E eu lembro de uma palestra que eu dei, e aí eu tive um insight lá de provocar os professores, da gente propor um projeto onde os alunos pudessem desenvolver, buscar algum negócio social, alguma ação social, algum projeto que eles gostassem que eles quisessem envolver, e eles tinham que criar um projeto em torno disso de comunicação e de marketing e propaganda. E foi muito bacana o retorno, foi um case, assim, acho que para a universidade até hoje, o que os alunos fizeram, o engajamento que eles tiveram, cada um escolheu, um foi lá numa creche, outro pegou um projeto com os velhinhos, outro pegou o projeto dos cachorros abandonados, cada um escolheu, os grupos tiveram que pensar no que eles tinham, e eles ficaram um período lá, isso deu uma repercussão nas mídias espontâneas aí, cobrindo o projeto. E é isso que você falou, Carolina. Eu acho que quando você provoca as pessoas a pensarem, as pessoas a serem mais generosas, a elas olharem a vida numa perspectiva diferente, a interagir com esses alunos para dar condições para que eles busquem os porquês deles e encontrem um propósito nessa profissão, naquilo que eles estão aprendendo, acho que a gente constrói valor com isso. E talvez esse seja um grande desafio. Esses dias alguém me falou, Flávio, vocês estão fazendo um trabalho com um parar magnífico aí nas empresas frotistas e tal, e essa pessoa estava com uma dificuldade para construir algumas casas carentes, é um projeto de uma universidade, onde ele pega doações de materiais, de construção e tal, e tem que construir casa, uma ou duas casas por ano, para algum lugar carente. E eu disse isso para ele, eu falei, olha, me coloca 50 arquitetos numa sala e me dá 1 hora com eles, que eu vou te dar 40 arquitetos engajados a trabalharem no seu projeto. E eu falo com muita convicção com isso, porque todo mundo trabalha sozinho, mas no fundo todo mundo quer se engajar, todo mundo quer ser mais generoso, todo mundo quer ser mais voluntário, todo mundo quer participar. Isso é uma coisa meio que do ser humano, assim. O que está faltando são oportunidades e pessoas provocando esses profissionais para que eles pensem diferente, para que eles ajam diferente. A gente tem muita gente reclamando hoje da educação, reclamando do sistema. Um aluno esses dias chegou para mim e falou assim, o que adianta eu ficar pensando em propósito se as empresas são do jeito que elas são, porque as empresas não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, se você olhar o mundo pela ótica do problema, o mundo vai continuar sendo um problema e você faz parte do problema. Agora, o mundo vai se transformar de acordo com a ótica que você tem dele. Eu falei, eu escolhi olhar o mundo pela minha ótica, não pela ótica que o mundo me impôs. E olhar o mundo pela nossa ótica, que é a ótica de que a gente acredita que é possível promover mudanças, é a educação como um estilo de vida. É você, dentro da sua jornada, dentro da sua trajetória, você construir isso. E aí, vocês que estão conectados com a gente aí, eu acredito muito que na trajetória de vocês, independente da função que você exerça na sua companhia, do seu papel que você exerça na sua família, às vezes você está exercendo o papel de filho, outros estão exercendo o papel de pai, de mãe, de tio, de vô. Eu não sei qual é o principal papel que você exerce na sua família, mas você pode sim ser um grande influenciador, você pode provocar o questionamento do porquê nós fazemos isso, por que nós agimos assim, dos propósitos, o que vocês querem construir como legado, junto com a sua família, junto com seus colaboradores da sua empresa. Não tem cargo que... Esse conceito da liderança hierárquica que existe, os chefes e os subordinados, isso é uma coisa que está caindo no mundo, é muito evidente se perceber o quanto está horizontalizado isso. Então, se você é um analista dentro da sua companhia, você tem um poder de influência, sim, você tem uma capacidade de mudar a estrutura do que te cerca, das pessoas que te cercam, sim, e você tem como gerar propósito, gerar valor através da sua profissão, através do seu trabalho, através da atividade que você desenvolve. Eu acho que é isso que a gente queria falar nesse café, e eu acho que foi muito bacana a participação de todos aí que se engajaram com a gente. Obrigado demais, André, pela sua participação. Obrigado pela Caroline, pela sua participação. Obrigado, Diógenes. Obrigado,
Leandro, e obrigado, Makoto. Obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Foi uma honra, um prazer fazer esse bate-papo aí. Eu espero realmente que as pessoas que estavam conectadas com a gente aí tenham saído aí com vontade de repensar a maneira da educação, a maneira que a gente pensa a educação no Brasil hoje. E eu quero dar alguns recados para vocês. O curso Diógenes Lucas, agora dia 23 de setembro, sobre negociação. Isso é uma boa experiência para você viver na prática um pouco do que a gente discutiu hoje. Se você não fez sua inscrição, faça. Quarta Conferência Global Pará, a gente está todo vapor. O Luca vai estar com a gente lá. A gente vai estar agora... Dia 25, semana que vem, a gente começa os aqueces da Conferência Global, muito palestrante top, são 2 dias, tradução simultânea para o inglês, tem pessoas dos Estados Unidos e da Europa vindo para participar desse evento. Se você não fez sua inscrição, faça, e o próximo Café Online vai ser sobre a Semana de Segurança no Trânsito, dia 16 de setembro, anota aí na sua agenda, a gente vai falar sobre cultura de segurança. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, obrigado mesmo aí aos nossos convidados. Caroline, foi uma honra te ouvir, conhecer um pouco sua história. André, também a sua, o projeto de escola espetacular. Eu quero, terminando aqui o café, eu vou te mandar um e-mail, quero ver uma forma aí da gente interagir mais com a sua plataforma, de que maneira que o Instituto Pará pode contribuir com você, de que maneira que a gente pode fazer algumas ações juntos. Você também, Caroline, de que maneira que a gente pode criar suas oficinas aqui com a gente. Eu quero muito que a gente se aproxime, a gente quer aprender com vocês o que vocês têm feito. Luca, sempre uma honra. Makoto, Leandro, e a todos vocês que participaram com a gente, um bom final de semana e muito obrigado por mais um Café Online. Tchau, pessoal.